Bom dia, a doce e paz do nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou Giovanni Eiras, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, ali no Paissandu. Temos os cultos aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, a escola dominical de ensinamento, e em seguida, 10 horas, o culto de adoração a Deus, e às 18 horas, no mesmo domingo. Temos também os cultos nas quintas, a partir das 19h30, culto de adoração ao Senhor. O convite está feito e o convite vem do Mestre e do Salvador Jesus Cristo. Nosso pastor principal é o pastor Edson Sardinha, um homem de Deus, um homem de sabedoria, e que possamos estar cada vez mais próximos da casa do Pai, se fortalecendo, alimentando o nosso espírito, para que um dia possamos, pela graça, misericórdia e fé, no nome de Jesus Cristo, morarmos na casa de Deus. Amém? Esse é o propósito maior do homem e da mulher. Amém? Vamos estar orando por essa linda sexta-feira, que Deus possa abençoar com alegria e com muita paz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por essa sexta-feira, podemos acordarmos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, todas as famílias, todos os irmãos, todos os amigos, para que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas, Senhor, a Tua sabedoria, Pai, a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Senhor. Nos fortalece em fé, em graça, Senhor. Nos fortalece principalmente no amor, o amor que provém de Ti e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É que eu te peço humildemente por essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos estar lendo o texto de Marcos, o livro de Marcos, Novo Testamento, capítulo 8, do versículo 31 ao 33, que fala: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Amém? Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, discípulo, chamou-os à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Amém? Palavra profética, palavra espiritual, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia. E era o que ele diz aqui: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Ele já avisa seus discípulos. Esse texto deixa 2 coisas que eu quero tocar, que são mais importantes na vida, A primeira é a rejeição. E a segunda, as coisas de Deus e as coisas dos homens. São 2 coisas muito importantes para a vida cristã, para que possamos andar conforme a vontade do nosso Senhor. Jesus foi crucificado porque era um propósito já criado por Deus, nosso Pai. Sabia que os anciões, os sacerdotes, os escribas já queriam a morte dele. Por que eles queriam a morte dele? Porque eles não acreditavam, E por mais que Jesus, em sua humanidade, ele foi homem também aqui na Terra, a crueldade do homem, por não entender as coisas de Deus, a reação, muitas das vezes, é de rejeição. Tanto que o nome de Jesus hoje, muitas das vezes, é negado, é rejeitado, é debochado. Então a palavra de Deus é uma palavra
viva e eficaz. Jesus morreu naquela cruz, Jesus está vivo e Jesus vai descer para buscar a sua igreja. Então, a rejeição é uma das coisas mais tristes que tem na vida, porque a pessoa se dedica em prol de um bem maior, de um amor, e muitas das vezes somos rejeitados. E somos rejeitados porque o mundo pensa diferente das coisas de Deus, das coisas celestiais. Apesar de estarmos no mundo, queremos não ser do mundo. Porque as coisas do mundo, conforme a Bíblia diz, são as coisas da carne, são desejos carnais, são vaidades, são rejeições, são idolatrias, coisas que não provêm de Deus, né? Provém sim do homem carnal, do homem que vê através do pecado. Então a rejeição a Jesus Cristo foi o maior, e aí para alguns ainda é muito grande isso, porque não compreende. Aí a gente vai para o segundo texto, onde Jesus diz assim: Pedro, quando viu que Jesus ia ser morto, o que Pedro diz? Mas Pedro chamou a parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Por quê? Porque Pedro não entendia as coisas celestiais nesse momento, e sim as coisas naturais. E no natural, quem entra? O inimigo de Deus. Isso é uma coisa séria, irmãos. Ele entra em nossas vidas sutilmente para desfazer amizades, para desmontar famílias. Mas o mais importante de tudo é de não se aproximar de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Esse é o propósito do inimigo. Então, quando ele percebeu uma brecha de Pedro, ele entrou. Porém, Jesus, sabendo, repreendeu o discípulo Pedro. Arreda Satanás, porque já está escrito, né? Você ainda não entende as coisas que vêm do alto, porque do alto serão eternas, mas as coisas dos homens são terrenas, imortais, ilimitadas. Então, o conhecimento desse texto fala sobre a rejeição de Jesus e as coisas de Deus comparado com as coisas dos homens. As coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens, e assim, entendendo que as coisas de Deus são prioridade, a gente começa a entender o propósito da nossa salvação. A gente começa a ter o propósito da alegria do Senhor. A gente começa a ter o propósito de que Deus é o nosso melhor amigo, que Deus é o nosso Criador, que Deus quer que sejamos filhos dele, adotados, para que em Jesus Cristo e seus ensinamentos possamos chegar, após a nossa morte, na salvação. E muitas coisas nesse mundo e muitas pessoas vão tentar impedir de você chegar. Então, eu deixo essa mensagem de fé, de fortalecimento, mas de escudo da fé. Não se afaste de Jesus. Ele é a salvação, Ele é a luz, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa mensagem de hoje, que Jesus abençoe, fortaleça a tua fé, alimente teu espírito, as coisas que vêm do alto, não só as coisas que estão aqui nessa terra. Amém? Que Deus abençoe, Deus proteja cada família e traga paz na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.